Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais importantes que esse ano de 2025 está reservando para todos nós é o enfraquecimento, o esvaziamento do discurso da insanidade dessa extrema-direita. Isso porque, com a prisão de muitas dessas criaturas e, sobretudo, com a prisão do seu líder maior, essas pessoas vão ficar falando para as paredes. Porque as pessoas remanescentes desse mundo cão, que ainda guardam alguma racionalidade, perceberão as coisas que aconteceram no nosso país. E à luz das as paixões mais afastadas, muitos concordarão que é o risco que uma pessoa que comete crime corre, né? O de ir para a cadeia. Então, foram para esse jogo, foram para o enfrentamento e perderam. Isso vai passar pelo imaginário de muitas pessoas, isso repercutirá na nossa realidade, porque nós passaremos a discutir outros assuntos que essa gente não conseguirá mais pautar. Eles vão fazer ali os discursos das lamúrias com a criatura presa, quem sabe façam algum movimento ali de visitação, enfim, mas é o máximo que vai acontecer. A criatura, o inelegível, ele irá parar de fazer publicações nas redes sociais, ampliando cada vez mais essa intoxicação. Eu vou conversar com vocês e mostrar algumas cenas de situações que nós temos que enfrentar aqui no Brasil e desmascarar com uma forma muito contundente. É gente que ainda está num campo muito perigoso, porque eles continuam ainda a estimular e legitimar para que pessoas cometam atos bárbaros, atos insanos. Bom, vou conversar com vocês sobre isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. Venha também para o nosso clube de membros e se inscreva também no nosso novo canal de cortes aqui no nosso portal do José, que está crescendo de uma forma muito bacana. Então, vamos aos temas de hoje. Gente, eu mostrei para vocês ontem a figura do Deltan Dallagnol, né, que eu apelidei aqui do Jeguinho Lustroso. E o Jeguinho tem companhia nesse mundo cão, né? Existem algumas figuras, né? A gente teve aí o Ives Gandra Martins, que talvez tenha sido o mais perigoso dele, porque criou uma teoria que o exército aqui no Brasil, as Forças Armadas, seria um poder moderador, uma coisa anômala, que não existe em nenhum lugar do planeta. No entanto, o jurista do mundo cão, ele veio com essa. E os seus filhotinhos nas redes sociais vão reproduzindo uma série de insanidades com algum tipo de viés jurídico. Mostramos ontem o Deltan Dallagnol, e hoje veio essa senhora que foi expulsa da magistratura por não trabalhar, uma morcega, né? No pior sentido. Morcego aquele que não opera de jeito nenhum, só chupa sangue da sua presa, ou come alguma coisa, né? Voando cegamente para um lado e para o outro. Pois bem, a senhora morcega aqui, ela veio com o seguinte vídeo aqui, ainda falando da Natuza Neri. E o discurso absolutamente corrosivo e tóxico, né? Quase colocando a culpa na Natuza Neri. Em dado momento, ela disse que a Natuza Neri não é jornalista, é militante. Então, essa é a visão do mundo da ignorância e ostentação. E vejam o vernáculo da senhora, da ex-juíza, né? O vernáculo vetusto, poderoso, sofisticado. Ela começa assim. Rolou uma baita treta num supermercado entre a Natuza Neri e um policial civil de São Paulo, um investigador. Esse investigador ele teria abordado a Natuza e ele a teria acusado de ser a responsável pela situação do país e teria dito a ela também que pessoas como ela deveriam ser aniquiladas. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou dizer... E aí é o seguinte, né? Ela vai dizer que o policial que é a vítima. Para você, o que eu acho que vai acontecer com esse policial no final. Bom, aí ela vem com o discurso dela, né? Em dado momento ela diz o seguinte, vamos pegar mais um trechinho aqui para a gente finalizar. O policial acusado de ameaçar Natuza Neri atacou urnas e defendeu o golpe, como se ele não pudesse questionar as urnas e como se ele não pudesse pedir por intervenção militar. Na verdade, ele pode... Essa senhora é meio... essa ignorância aí é uma ignorância ostentação radical, né? Ela dizendo aqui que, olha, não tem nada demais a pessoa defender golpe militar, né? Querer destruir a nossa democracia. O que é um equívoco muito grande, porque o Código Penal brasileiro prevê que esse tipo de comportamento é um comportamento criminoso que tem uma pena muito severa, né? Mas a criatura veio com essa aqui. Deixa eu só resgatar aqui esse trechinho, porque é significativo. Questionar, né? As urnas e como se ele não pudesse pedir por intervenção militar. Na verdade, ele pode fazer as duas coisas. A questão é que em uma ditadura... Gente, é muita cretinice para dizer o mínimo, né? E aí, adiante, a criatura diz o seguinte, ela diz sobre o policial, vamos ver. Sobre esse episódio e responder a pergunta que dá título a esse vídeo. Primeira coisa,
a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo não poderia estar investigando este policial, porque ele não estava ali na qualidade de policial civil. Ele estava no seu horário de folga, fazendo compras no supermercado com a sua mulher. Vocês estão vendo por que essa senhora foi expulsa da magistratura? Ela não consegue discernir que quando a pessoa ingressa para exercer uma função pública, que tem uma série de garantias, tem uma série de obrigações também. Ela não pode simplesmente dizer, olha, eu só sou juiz ali dentro da vara, né? do ambiente de trabalho. Aqui fora eu posso fazer qualquer coisa que a minha reputação aqui fora não interfere nada ali dentro. Ela sabe que isso não é assim. Ela sabe que se ela não tiver decoro fora da função da magistratura, ela vai sofrer sanções compatíveis ao tamanho da quebra de decoro, da quebra de comportamento que ela tem que prestar para a sociedade. E mostrei em relação a essa aberração jurídica que a senhora está falando, junto com o Jeguinho Lustroso lá do Paraná, que o Estatuto da Polícia Civil, que é regido por uma lei, portanto, é uma norma que é impositiva, a Lei Complementar número 207 de 79, diz no seu artigo 64, senhora Morcega, que diz que o Estatuto estabelece que o policial civil deve manter conduta irrepreensível na vida pública e privada, o que abrange tanto o período de serviço quanto de folga. A lei reforça a necessidade de comportamento condizente com a função, já que a imagem da instituição é diretamente ligada às ações de seus integrantes. Então, o que é mais chocante é ver a ignorância e a ostentação, né? A senhora aqui, ela é ignorante, mas ela fala de um jeito assim que até parece que são consistentes as suas insanidades, né? Que são verdadeiras, né? Segunda coisa, não teve ameaça nenhuma. Você dizer que você quer aniquilar um inimigo significa dizer que você quer reduzir ou até mesmo extinguir os poderes que este inimigo tem de lhe causar o mal. Gente, é incrível, né? Alguém ter esse tipo de interpretação tão tosca, né? Aniquilar quer dizer liquidar o inimigo, neutralizar o inimigo, mas isso aí não quer dizer nada para ela, né? Aniquilar significa tornar inofensivo o seu inimigo. Interpretar que a palavra aniquilar, nesse contexto, tenha um sentido literal de matar alguém, significa dizer que quem interpretou dessa forma ou é estupidamente malicioso ou é simplesmente um analfabeto. Eu acho interessante isso. O ignorante ostentação, ele também vive nesse mundo paralelo em que quem não compreende as suas ignorâncias, na verdade, é o ignorante, né? É complicado, né? Então, senhora, seja feliz aí no seu ambiente foragido. A senhora que aqui no Brasil tem dificuldade para circular, porque até aqui a ignorância da senhora incomoda, né? Mas tem coisas perigosas também acontecendo, tá? Nesse canal aqui da extrema-direita, o canal de rádio que tem foi da Jovem Pan, foi desfiliada da Jovem Pan, mas continua com esse personagem aqui, o seu Alexandre Pitoli, que é um defensor de torturador, né? É um exaltador de torturador. Então é impressionante, engraçado o seguinte, essas figuras reclamam que não tem liberdade de expressão. Esse tipo de comportamento dele resvala ali no crime, dentro do Código Penal. Há que se examinar se esse tipo de comportamento aqui não merece uma atenção do Ministério Público do Estado de São Paulo, já que a figura está enaltecendo aqui a figura de um torturador na imagem ou no personagem do sobrinho do torturador que foi eleito, infelizmente, para a Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Disse a criatura no seu programa de hoje. Acompanhe. Em cima do nome do Ustra, pode chegar delas. Cria-se uma situação Porque durante a posse de alguém, dos vereadores, alguém gritou, né, ou mostrou uma plaquinha, sem anistia. E aí ficou ofendido ali o sobrinho do brilhante Ustra, o torturador mor da nação, né, o ídolo de Bolsonaro. E aí ele é exaltado aqui nessa fala do jornalista, aqui, ou do radialista. O nome do Ustra, representante da direita ao lado dos demais eleitos, mas apadrinhado pelo presidente Bolsonaro, quem comandou a segurança do presidente Bolsonaro, e com o sobrenome que significa o terror dos canhotas, dos esquerdopatas, daqueles que fizeram e causaram problemas para o Brasil, tentando implantar aqui o comunismo lá na década de 60, que é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ustra, então, vira o sinônimo da direita dentro da Câmara. O senhor Alexandre Pitoli, olha só, o Ustra foi condenado por ser torturador.
Eu queria saber qual é o ponto que o senhor acha positivo num ser humano abjeto que causa a tortura num ser humano. E não foi acusado por uma pessoa ou duas pessoas, não. Foi acusado por várias pessoas, que inclusive tinha o desplante de pegar filhos dos torturados para levarem para assistir a tortura nos seus pais. Então, já há uma condenação civil, já há apurações que mostram que esses são fatos verdadeiros, mas na cabeça de alguém que está nesse mundo obscuro, isso não passou de uma coisa inofensiva, ou uma coisa justificável, né? Pelo que o senhor está dizendo aí, o monstro torturador, assim como o Bolsonaro também o reverencia, esse monstro deve ser... deve ter o seu comportamento atenuado, porque ele estava visando combater uma coisa imaginária maior. Então, para combater essa coisa imaginária maior, tem que se fazer ou se legitima algo tão abjeto, tão complicado, né, de um ser humano que tem alguma coisa, alguma dignidade, aceitar. Então fica aí, se isso não tiver repercussão criminal, que isso tenha pelo menos uma repulsa social, né, que o veículo de comunicação desse senhor aí, ele tome as suas providências também, porque fazer apologia indiretamente de tortura no nosso país não é uma coisa que deva ser tolerado juridicamente, e se não houver chance de algum processo, pelo menos, né, que haja uma censura ao discurso de homenagem a torturadores feitos em meios de comunicação, a começar pela própria empresa. Eu vou analisar essa história direitinho para ver se o Ministério Público de São Paulo ou se o Ministério Público Federal podem fazer alguma coisa, né, para esse tipo de coisa não continuar crescendo no nosso país. Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta. Tchau.